Bela, o Léo que está fora, cuida da volta dele, Senhor. Neste lugar nós te agradecemos por esta casa, te agradecemos por tudo que eles têm feito, por tudo que eles são diante do Senhor, aquilo que eles têm preparado, aquilo que eles têm honrado o Senhor. Pai, nós te agradecemos realmente por esta casa, que nessa noite não seja mais o pastor, mas que o seu Espírito tome com tanto poder, que vai fluir deste altar, Senhor, águas vivas, fluir deste altar, Senhor, o óleo da unção, que vai nos tocar, vai nos encher, e nós sairemos deste lugar transbordando, reconhecendo aquilo que o Senhor é em nossa vida, reconhecendo aquilo que o Senhor fez e ainda faz todos os dias em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra desde já. Faça vivificar em nós este Espírito e venha reinar sobre nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus nós agradecemos e te louvamos para todo sempre. Amém. Dê uma salva de palmas, Senhor. Som, ei. A paz, irmãos. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra a tua palavra do Senhor em Marcos. Só o primeiro, tá? Os outros vocês podem ler sentado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem achou, diga amém. Pastor Renner está ministrando em Andradina hoje, amém? Foi levar uma palavra para os irmãos de Andradina, por isso eu estou aqui ministrando para vocês hoje, amém? Diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Pode se sentar, irmãos. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, ele aparece aos 11 discípulos e dá uma ordem para os discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Interessante que eu até estava falando com a minha esposa, com a pastora Vânia hoje. Falei: pastora, ele falou para pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Então Jesus falou para pregar o evangelho até para os bois, para as vacas, para os cachorros, para os coelhos, para as formigas, para as baratas? Ou ele nos chamou de criatura? Então, antes de nós ouvirmos a notícia do evangelho, nós somos criaturas. E depois, tornamos filhos. Amém? Mas, amado, o que significa evangelho? Quem sabe o que significa evangelho? Evangelho significa boa notícia. Uma boa notícia. Então Jesus está dizendo para os discípulos que é para eles irem e anunciarem a boa notícia. E qual que é essa boa notícia? Quantas boas notícias Jesus nos trouxe? Boa notícia, a palavra evangelho, ela significa boa notícia. E onde surgiu essa palavra? Você acha que ela surgiu lá em Jesus? Na época de Jesus? Não, essa palavra evangelho, ela veio das batalhas que haviam entre os exércitos, entre os reinos.
Porque o que acontecia? O povo, eles iam batalhar. Geralmente eles não batalhavam nas cidades, eles batalhavam num certo lugar escolhido, numa colina, num vale. Então os exércitos, os homens saíam para batalhar, de ambos os exércitos. E o povo ficava sem notícia nenhuma do que havia acontecido naquela guerra. Um exemplo que nós podemos trazer à mente é a batalha que Davi derrota Golias. Eles estavam reunidos, né, os judeus de um lado e os filisteus do outro. E ali ia haver uma batalha. Tanto é que o pai de Davi fala: ó, vai lá e leva comida para os seus irmãos, leva alimento para os seus irmãos e me traga notícia. Então, quando havia batalha, se não chegasse notícia nenhuma, as pessoas entenderam que o exército todo foi aniquilado. Então havia uma pessoa que se chamava evangelista. Evangelista é a pessoa que levava a boa notícia até a cidade, até o reino. Falando o quê? Que eles venceram a batalha. Ele ia adiante avisando, levando a boa notícia. E com isso eles prepararam uma festa para receber os soldados, aqueles que lutaram. Com isso Jesus também fala para nós: ó, vai e leve a boa notícia, porque eu venci. Porque eu venci. E nós temos duas notícias, duas boas notícias para falar para vocês. Nós estamos aqui hoje porque alguém trouxe essa boa notícia para nós. Quem trouxe a boa notícia para você? Um evangelista, um portador de boa notícia, trouxe a boa notícia para você. E qual é a boa notícia? É Jesus. Jesus é a boa notícia. Ele é a boa notícia. E o que é uma má notícia? Uma boa notícia é assim: ó, Jesus venceu a morte. Jesus, ele ressuscitou. Jesus, ele remiu os seus pecados. Jesus, ele te justificou. Jesus te deu a vida eterna. Jesus vai reinar. Jesus vai vir reinar aqui na terra por 1000 anos. São boas notícias. Qual é a má notícia? Você só leva boa notícia ou você leva má notícia? Uma má notícia, eu posso falar, pastora Vânia, você pecou, Deus vai te pegar. Isso é uma má notícia. É ou não é? Isso não pode ser uma boa notícia. Eu não posso estar falando isso de Jesus. Se evangelho é boa notícia, como que eu vou dar uma notícia dessa para uma pessoa? Que Deus vai pegar ela, porque ela não consegue obedecer às leis. Então qual é a boa notícia? A primeira boa notícia que o Senhor Jesus nos trouxe é a notícia da graça. A notícia da graça. E Ele nos trouxe uma outra notícia depois, que é a notícia do reino. Mas hoje nós vamos ver qual é a notícia da graça. Porque, amados, nós temos que entender qual é essa notícia. Precisamos compreender o que Cristo fez por nós. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios 2, capítulo 8. Então o Senhor Jesus, Ele pede para os discípulos anunciar a boa notícia. E nós vamos ver aqui a primeira da boa notícia,
que é a graça. O homem, antes da vinda de Cristo, para ele ser livre, para ele não estar mais debaixo de condenação, ele teria que cumprir todas as leis. As leis são os mandamentos do Senhor. E os mandamentos do Senhor, eles não são só aqueles 10. Eles são 613. Então a lei veio mostrar para o homem que ele por si mesmo não era capaz de cumprir as 613 leis. Então ele necessitava de um redentor. E Deus, desde o Antigo Testamento, ele veio demonstrando isso através dos sacerdotes, né? Que um homem, para ter os seus pecados remidos, teria que levar um animal sem defeito para o sacerdote, colocar as mãos sobre o animal, esse animal ser sacrificado, o sangue derramado para os seus pecados serem perdoados. Porque o homem não tem condições de por si mesmo cumprir essa lei. Então a lei, ela veio anunciar Cristo, mostrar para o homem que ele não tinha condições de cumpri-la, de obedecê-la. Veio mostrar para nós que nós não temos como. E o único que venceu a lei foi Cristo. Então a boa notícia é essa: eu venci. Eu venci. E o que é o Evangelho da Graça? Efésios 2, capítulo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que Paulo está dizendo aqui? Que é pela graça que eu sou salvo, mediante a minha fé em quem? Em Jesus. É pela minha fé nele que eu sou salvo, mediante a minha fé nele. E ele está falando que isso não depende de mim, isso não vem de mim, isso não vem de você. É um presente que Deus está te dando. Então repete aí: a salvação é um presente que Deus me dá, porque eu acredito nele, porque eu creio nele. Amém? O que nós vamos fazer aqui hoje? Ceiar. Por que nós estamos ceando? Porque Cristo falou para nós fazermos isso em memória dele, em testemunho dele, lembrando aquilo que ele fez por nós, não é? Então ele falou: fazei isto em memória de mim, até que eu venha. Então nós estamos fazendo isso em memória dele, nós estamos fazendo isso em testemunho dele. Toda vez que nós ceiamos, nós anunciamos o Senhor, anunciamos a graça dele, anunciamos aquilo que ele fez por nós. E o que é graça? O que significa graça? O que é algo de graça? Mascote, o que é algo de graça? Não tem preço nenhum, você não precisa pagar por isso. Fala para o seu irmão: de graça, você não precisa pagar por isso. Quando alguém te dá um presente, você precisa pagar? Por quê? Foi um? Então Deus está dando um presente para mim e para você. E qual é esse presente? Cristo.
O presente que Deus deu para mim e para você é Cristo. O presente que Deus deu para mim e para você é a remissão dos nossos pecados. O presente que Deus deu para mim e para você é a justificação. O presente que Deus deu para mim e para você é a vida eterna. Esse é um presente que Deus me deu. Através de quem? De Cristo. E para mim fazer parte, para mim entrar nessa graça, eu tenho que fazer uma coisa. O que é? Crer. Quando eu creio nisso, eu entro na graça. Quando eu creio nisso, eu entro em Cristo. Eu saio da lei e entro em Cristo. Quem está me entendendo? Quando eu creio que Cristo é o Filho de Deus vivo, que Ele esteve aqui, morreu e ressuscitou, e eu confesso isso com a minha boca, eu saio da lei e entro na graça. Sabendo disso, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aceitar Jesus, confessar Jesus. Então a única coisa que eu tenho que fazer é aceitar Jesus. O que acontece? Tá, você aceitou Jesus, você creu em Jesus, você recebeu esse presente de Deus, essa graça de Deus. Ele te deu essa graça. Só que depois, quem é convertido aqui há mais de 5 anos? Levanta sua mão. Há mais de 10 anos. De 1 ano. Você se converteu, amém? Por quê? O que é converter? É crer em Cristo. E quando eu creio em Cristo, os meus pecados são perdoados, porque eu entrei na graça. Quando eu confesso Cristo e acredito que Ele é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou e Ele vai voltar, porque eu estou ceando, eu vou cear nessa noite porque eu creio nisso. Eu estou entrando na graça. Então a partir desse momento, eu não pequei mais. Depois que você creu em Cristo, você voltou a pecar? E agora? Como é que fica? Como é que fica agora que se você pecou novamente? Cristo vai ter que vir morrer de novo por você? Ou aquilo que Ele fez não teve valia? Porque eu sou pecador, eu continuo pecando. Então o que acontece comigo? Eu perdi a salvação? Mas está falando aqui que eu recebi a salvação. Está falando aqui que eu fui salvo pela minha fé. Pela minha fé eu fui salvo. O que acontece quando eu peco? Vem um acusador chamado diabo e começa a falar para mim, começa a falar para você que você errou e que agora você não tem mais jeito, que você vai para o inferno. Que o que Cristo fez por você só valeu até aquele momento, agora porque você pecou novamente, você vai para o inferno. Você vai morrer, o dragão vai vir, vai te pegar, vai te engolir. Deus não te ama mais. Quando Jesus foi dar a vida para você, Ele perguntou alguma coisa para você? Ele pediu que você fizesse alguma coisa para Ele? Não, Deus já sabia como o homem é. E Ele foi lá e deu a vida, deu Cristo por mim e por você. Ele se sacrificou, Ele sendo Deus se sacrificou por mim e por você. Ele sabia da nossa natureza, que veio desde Adão. Ele sabia dessa nossa natureza.
Se Deus achasse que pelo meu esforço eu conseguiria me salvar, por exemplo, hoje eu continuo me esforçando para não pecar. Então, através desse meu esforço, daquilo que eu estou fazendo, eu posso alcançar a salvação, porque eu estou me esforçando para não pecar. Só que aquela natureza humana, eu tenho que lutar contra a natureza humana, eu tenho que lutar contra o diabo, eu tenho que lutar contra as tentações, né? Eu volto a cometer um pecado. Aí você acha que Deus ele vai jogar eu no inferno? Não vai, porque foi de graça, foi um presente. Quando você dá um presente para alguém, você toma de volta? Se eu imaginar isso, eu estou duvidando do caráter de Deus, amém? Como que Deus pode me dar um presente? Porque aqui está falando que é um dom de Deus, e Ele tomar de volta. E Deus também está falando aqui que não vem de obras, que não depende de nada que eu faça. Fala para o seu irmão: nada que você possa fazer pode te dar salvação. Não tem nada que você pode fazer para conseguir ser salvo. Só tem um jeito de você ser salvo: é crendo em Cristo, é entrando na graça, é estando em Cristo. Quando eu estou em Cristo, eu tenho a salvação. Eu não posso voltar mais debaixo da lei. Eu não posso mais voltar a acreditar que tudo depende daquilo que eu faço, porque é de graça que Deus nos deu. Se eu precisar fazer algo para conquistar a salvação, já não é mais de graça. Repete comigo: se eu precisar fazer algo para alcançar a salvação, já não é pela graça. Porque pela graça sou salvo mediante a fé. Isso não vem de mim, não depende de mim, é um presente de Deus, não vem das minhas obras, para que eu não me glorie. Já pensou se fosse assim? Já pensou se todos nós fôssemos salvos por aquilo que nós fizéssemos? Aquele que conseguia, que ninguém aguentava o cara, ou ninguém aguentava aquela mulher, porque ela ia se achar o rei da cocada, a rainha da cocada. Vamos abrir lá em Romanos 8:32. Romanos 8:32. Diz assim: aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. Quem foi esse? Deus. Antes o entregou por todos nós. Por quem que ele entregou a Cristo? Por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Vamos entender o que está escrito? Se Deus deu Cristo de graça para mim, amém? Foi de graça. Porque se fosse por aquilo que eu fiz ou eu faço, principalmente nós que somos gentios, não teria dado nunca. Não teria dado Cristo por nós. Se fosse depender daquilo que eu fiz, não teria dado Cristo por mim.
Ele me deu de graça. Amém? E o que está falando aqui também? E com Cristo, Ele me deu também de graça o quê? O que está escrito? Todas as coisas. Tem uma outra versão aqui, deixa eu pegar. Na outra versão diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, de graça, com Jesus, todas as coisas? Então quer dizer que além de Deus dar Cristo para mim, dar a salvação, dar a graça para mim, porque Cristo é a graça, Ele me dá junto com Cristo todas as coisas. Mas cadê as coisas? Por que que eu não obtenho as coisas? Pergunta para mim, por quê? Porque você não acredita. Porque eu não acredito, ou porque eu não sei disso. Porque eu não sei disso, então eu não acredito. Porque eu não conheço, eu não acredito. Porque minha mente não sabia disso e eu não acredito. É difícil nós homens aceitar que alguém faça alguma coisa para nós de graça. Nós somos tão calejados que nós não compreendemos o tamanho disso. Geralmente quando alguém faz alguma coisa, alguma coisa tem, vai querer alguma coisa. Tem alguma coisa por trás disso, porque não é possível. É como se eu chegasse para o mascote e desse R$1 milhão. Toma, mascote. Aí você fala, você está louco? O que você quer que eu faça para você? Só que o que Cristo deu para nós é muito mais do que dinheiro. Cristo nos justificou perante Deus. Cristo nos tornou santos. Cristo nos tornou justo. Cristo nos deu uma vida eterna. E tudo isso de graça. É difícil aceitar, irmão, eu sei. Que é difícil aceitar. Mas Ele deu. E o que Deus quer nesses dias é que nós entendemos isso. Que nós vivamos isso. Nós temos que viver essa graça. Nós não podemos mais nos colocar debaixo de condenação, porque toda vez que eu me coloco debaixo de condenação, eu estou saindo da graça, eu estou saindo de Cristo e voltando para a lei, e voltando para Adão. Então eu tenho que viver isso. Eu tenho que viver essa graça. Eu tenho que aceitar. Nossa cabeça foi implantada em nós desde quando nós nos convertemos, ou de quando nós nascemos, que eu tinha que lutar, brigar pela minha salvação. Mas tanto é que a palavra do Senhor não nos diz isso. A palavra de Deus não nos diz isso. Ela está falando que é de graça, que Deus deu a vida por mim. É de graça que Deus me remiu, me tornou santo, me tornou justo. Se eu sou justo, né? Quando eu creio em Cristo, eu sou revestido de Cristo. Eu coloco Cristo sobre mim. Então por que Deus ele não vê eu e você mais como pecador? Porque olha que Ele olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Porque eu estou revestido de Cristo, porque eu creio naquilo que Cristo fez por mim. Porque já não é mais por força. Não é mais, não adianta se falar, se eu levantar um dedinho para poder ser salvo, já não é mais de graça. Se eu tinha que fazer qualquer coisa para Deus me dar alguma coisa, não é de graça. Não é de graça. Deus me dá a salvação de graça. Cristo é a graça.
Cristo, ele veio falar de outra boa notícia. Cristo veio falar do evangelho do reino, da boa notícia do reino, do governo dele. Mas Paulo, nas cartas paulinas, se você puder, amado, vai lá, vai para as escrituras, lê, estuda, medita no que Paulo explica. Paulo ensina sobre a graça. Aí você pode perguntar: quem é Paulo, pastor? Paulo é apóstolo que esteve 3 anos sendo ministrados pelo próprio Jesus. Está lá no livro de Gálatas. Eu e Jorge estudamos essa semana, não foi, Jorge? 3 anos com Cristo. Foi para a Arábia, para o monte na Arábia. Que monte é esse? Monte Sinai. Ficou 3 anos estudando, sendo ensinado por Cristo. Ele chegou em Pedro, ele chegou nos outros discípulos do Senhor, nos outros apóstolos, e falou o seguinte: não há nada aqui que podem me acrescentar, porque o Senhor já me ensinou tudo. Porque talvez você não bota fé em Paulo. É por causa dele que estamos aqui. É por causa desse apóstolo para os gentios que nós estamos aqui. Porque nós somos gentios. Porque nós não somos judeus, nós somos gentios. E é por causa desse Paulo, quem escreve aqui sobre a graça, que nós estamos aqui. Como pastor que eu alcanço a graça? Como que eu consigo essa graça, pastor? Romanos 10, 9. Diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para mim alcançar a graça, eu tenho que fazer o quê? Em primeiro lugar, confessar com a minha boca. A salvação eu tenho que confessar Jesus com a minha boca. Eu tenho que confessar que Ele é Senhor da minha vida. E com o meu coração eu tenho que crer que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Agora, outra chave. E as outras coisas, pastor, que Ele me deu? Lá nós não lemos Romanos 8,32? Ele não nos deu com Cristo todas as coisas, Paulinho? Né? Como que eu faço para conseguir essas coisas, Paulinho? Do mesmo jeito que eu confessei Cristo. Como que eu recebi a salvação de Cristo? Confessando e acreditando. Repete comigo: confessando e acreditando. Confessando e acreditando. Então, se eu quero uma geladeira, o que eu vou fazer? Eu vou confessar e acreditar, mesmo que eu não tenha o recurso. Se eu quero algo que aos meus olhos é impossível, como que eu vou trazer a existência do invisível para o visível? Eu vou confessar que já é meu e acreditar com o meu coração. Como que eu vou conseguir buscar a restauração do meu casamento? Eu vou confessar com a minha boca e acreditar no meu coração. Como que eu vou crer que eu vou ser curado? Eu vou confessar que eu sou curado e vou acreditar com o meu coração. Tudo na nossa vida eu tenho que confessar, é por fé.
Jesus disse: se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar para esse monte, saia daqui e vai para lá, e ele vai. Mas eu tenho que fazer o quê? Primeiro, falar para o monte. Eu tenho que falar para o monte, eu tenho que confessar para o monte, eu tenho que dar ordem para o monte e acreditar no meu coração, porque Deus já me deu. Deus já me deu todas as coisas com Cristo. Já me deu todas as coisas com Cristo. Amém? Quem pegou? Crer e confessar. Salvação, crer e confessar. Demais coisas, crer e confessar. Eu tenho que crer naquilo que Deus diz, não aquilo que meus olhos estão vendo, não aquilo que meus ouvidos estão ouvindo. Você não vai acreditar na má notícia do diabo. Você não vai acreditar na má notícia, né? Toda notícia, tudo aquilo que chega aos seus ouvidos, chega aos seus olhos, você não vai olhar para instantaneamente. Primeiro você vai olhar para aquilo que Deus diz. Quem veio quinta-feira aqui? Levanta a mão. Eu expliquei quinta-feira. Adão não acreditou naquilo que Deus disse. Mas Abraão, Noé, Davi e outros homens da fé acreditaram no que Deus disse. A mulher de fluxo de sangue, um exemplo claro de todas as coisas. Ela era salva? Não. O que ela fez? Ela ouviu falar que tinha um homem chamado Jesus que curava as pessoas. Só que a situação dela era limitada, porque era uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E uma mulher que tinha fluxo de sangue naquela época era considerada uma mulher impura, não podia tocar as pessoas, não podia ir perto das pessoas. Então ela se cobriu, ela gastou todos os recursos, não tinha mais nada que ela podia fazer. E ela falou assim: cara, se eu tocar na orla das vestes dele, eu serei curada. O que ela fez nesse momento que ela falou isso? Ela confessou. E ela foi falando: se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Ela foi com convicção, ela foi confessando. E ela agiu, ela acreditou. Como eu sei, pastor, que ela acreditou? Porque ela saiu num estado anêmica, sem conseguir andar, se esforçando, se arrastando, foi até Jesus e tocou na orla dele. A gente acha que é fácil, que ela saiu correndo, mas era uma mulher que estava anêmica, fraca. Ela acreditou, ela gerou essa fé no coração dela, e quando ela tocou as vestes de Jesus, ela recebeu uma graça, porque Deus já tinha dado com Cristo. Então, quando eu confesso, quando eu creio, eu trago a existência do invisível para o visível. O que é viver na graça? Viver na graça é eu saber que nada depende de mim. Viver na graça é saber aonde eu estou. Viver na graça é saber em quem nós estamos hoje. Ele nos salvou porque nós merecemos. Ele não me salvou porque eu mereço. Ele me salvou pela minha fé. Então toda vez que eu tenho um vacilo e acho que é por causa daquilo que eu faço que eu vou receber alguma coisa de Deus,
eu volto para a lei. Toda vez que eu acho que é por mim, eu estou tirando todo o crédito de Cristo. Toda vez que eu penso que é por aquilo, por mim, pela força do meu braço, porque eu sou o cara, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, eu estou tirando a glória de Cristo e jogando a glória para mim. Quando eu faço isso, eu saio de Cristo e volto para a lei. Eu saio da graça. Nós temos que acabar com isso, amados. Nós temos que viver num outro tempo, numa outra dimensão, de que Deus nos ama e Ele nos amou de uma tal maneira que deu o Filho dele por nós de graça. Não é porque você merece. Olha como você era antes de se converter. Você acha que você merecia Cristo? Eu não. E hoje você acha que você merece Cristo? Eu também não acho. Eu também não acho. Porque não é por mim, é por Ele. É por Ele. E quando eu estou em Cristo, eu fico ligado na videira. Quando eu estou em Cristo, eu fico ligado na videira. Então, não tem como eu avançar do Evangelho, da boa notícia, da graça, para a boa notícia do reino, se eu não entendo a boa notícia da graça. Quem entendeu o que é graça? Levanta a mão. Diante de Deus, irmão, se você não entendeu, eu quero que você me procure, que eu vou te ensinar. Eu te dou um monte de versículos, te mostro na Bíblia. Eu não estou falando heresia nenhuma aqui. Eu estou falando aquilo que está escrito. Porque se eu não tiver consciência de que eu estou na graça, eu não posso alcançar o reino. Eu não vou falar sobre o reino. Não vou falar sobre o reino. Mas Jesus diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. E todo ramo que está nele, Ele limpa para que dê mais frutos. Todo ramo que está nele dá fruto. E Cristo é o quê? Cristo é a graça. Ele é a graça. A graça é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele é a graça. Então, quando eu estou nele, quando eu aceito, eu recebo, eu tiro toda a resistência que há, que Cristo fez isso de graça por mim. Quando eu tiro toda essa resistência, eu me coloco na graça. Agora, quando eu resisto a isso, eu saio da graça. Quando eu resisto a isso, eu trago a glória para mim e tiro a glória de Cristo. E não tem como eu dar frutos se eu não estiver na graça. Então você olha para você, como que eu vou levar a boa notícia da graça se eu não entendo o que é graça? Porque a graça sim é uma boa notícia. É ou não é? A graça não é uma boa notícia? É ou não é, Maurício? Não é, pastora? A graça é uma boa notícia. A lei não é boa notícia. A condenação da lei não é boa notícia. Mas a graça é boa notícia. Por que que Cristo fala, leva a boa notícia? Qual é a boa notícia? Se você pecar, você vai para o inferno. Isso não é boa notícia. Depois tem outra boa notícia, que é do reino. Nós vamos falar numa outra oportunidade.
mas eu não tenho como entrar no reino se eu não estiver na graça. Amém? Entenderam isso? Quero chamar o louvor aqui. Repete comigo: crer e confessar. Eu recebo a graça. Qual graça? Tudo. Todas as coisas. Tudo que eu quero, eu confesso e creio. Como que eu fico em Cristo? Eu confesso e creio. Amém? Eu vou chamar a pastora Alexandra aqui. Hoje nós estamos ceando por causa da nossa fé. Hoje eu vou tomar a ceia do Senhor, porque eu sou testemunha. Eu estou testemunhando aquilo que Ele fez por mim. E aquilo que Ele fez por mim é de graça. Amém? Os irmãos da Cias, pode chegar aqui.